Boa tarde, galerinha do meu canal. Bom, eu tava seguindo a pergunta de um amigo aqui sobre o STK 412 150, né? Nosso amigo tava com dúvida. Aparentemente o STK dele queimou, tá? Luísa Souza Paz. Ou o nome dele é Luiz Souza Paz, ou deve ser deve estar no nome da mulher dele. Deve ser isso aí. Bom, acontece da gente estar mexendo no nosso aparelho de som, é comum, cara. De repente o STK queima, né? Ele também comentou aí que fez uma manutenção preventiva e parece que nosso STK deu um curto. Pessoal, na hora de manuseio, tá? No mexer com o aparelho de som, essas coisas, a gente tem que tomar um cuidado. Mas acontece mesmo, eu já cansei de queimar, às vezes STK, às vezes por, sabe, acontece, acaba queimando. Isso a gente tá, infelizmente, a gente tá fardado a isso. Às vezes até novo, quando vem, você coloca no aparelho, de repente ele entra em proteção, arma a proteção, porque já vem com defeito, ou talvez já tava com... Essas coisas pegam energia estática e você coloca no aparelho, a hora que dá energia mesmo, ele fechou o corpo, um abraço. E aí, né, pediu para fazer um comparativo, tá? Porque no aparelho dele tava com STK 42, 41, 412, 150, né? É um LBT, esse aparelho deve ser da Sony. Deve não, é da Sony, com certeza. 150 watts, tananã, nananã. Não, é brincadeira, esse aqui é o errado, tá? Tá tudo em... Eu tinha olhado um aqui, pô, tá tudo em japonês, cara. Eu não entendo nada de japa. Mas na verdade, deixa eu olhar aqui. Onde foi que eu coloquei? Aqui. Tá aqui embaixo. Bom, vamos lá, ó. Vamos seguir o... Vocês estão vendo o esquema elétrico do... Esse é o 412 150, tá? E eu vou mostrar o esquema elétrico já de caras, já para responder ele se serve ou não serve. Eu já vou dar a resposta. Fácil, só pelo esquema elétrico. Ó, você repara que o esquema elétrico dos dois, ambos, não só são semelhantes, como são idênticos. Ó, tá vendo? Esse aqui é o 250 e o do 170. Eu vou chamar assim porque o de 170 é de 180 watts e o outro é de 150 watts, tá? Tá vendo que são idênticos, não tem nada, não mudam em nada praticamente, tá? Mesma coisa, super igual. Ó, diodos, tudo mais. MOSFET, isso aqui, ó, tá? Ele já não é um transistor normal, ele usa MOSFET, tá? Para chaveamento. Deixa eu ver uma coisa aqui, parece que ele lembra até um circuito Darlington, né? Aqui, ó. Tem um circuito Darlington aqui. Bom, respondendo sua pergunta, o circuito é semelhante, são idênticos e, claro, que servem. E qual que é a diferença exata dos dois? Deixa eu tentar subir aqui para cima. Ó, tá, 150 watts para 150 watts, claro, são dois canais, tudo mais. E, vejam bem, compatível, os pinos, tcharam, né? Ó, 150 watts, né, para dois canal, como ele também pode chegar a 180 watts, dois channel de 0 a 8%. THD, 20 Hz, essa aqui é a frequência de resposta, tá? Se ele responde de 20 Hz para cima, ele já tem um som bem macio. Mas isso daqui, cara, não depende só do teu STK. Aqui também depende bastante do pré do teu som, né? Porque não adianta nada ele responder 20 Hz para cima e teu som tem um pré aí que manipula de 80, 70 ou 60 Hz para cima, entende? Bom, se você for olhar aqui embaixo, eu vou até colocar o dele aqui, deixa eu ver, 170 também. Ó, 180, 180, parará, pá, 0,8%. Frequência de resposta são idênticos, as características desses STK são idênticos, né? Aqui ele
Deixa eu ver se eu acho aqui, se ele fala de cara. Qual a... Esses STK, por incrível que pareça, os dois, eles trabalham com a impedância entre 4 a 8 ohms. Deixa eu ver, eu não vejo... E ele foi testado de 4 a 8 ohms. Parece que não foi testado a mais do que isso, tá? Máximo supply voltagem, tá? Isso aqui, ó, você pode ver que eles têm, todos essa linha aqui tem a mesma característica, a pinagem é até igual, se duvidar serve, até o de 50 watts serve lá no 180, tá? Mas muito cuidado, porque o máximo de voltagem suportada de simetria é de 60 volts, tá? E de repente você colocar no do 180 ou de 50, pode até tocar, mas de repente pode dar estourar e pipocar tudo, porque a tensão vai estar bem elevada. Mas, tá, se você for ver bem aqui, ó, 412, 170. Máximo supply suportado pelo 250 e o dele são iguais, tá? Máximo suportado em VE, mesma coisa, pede a mesma voltagem, tá? Agora, aqui, se você for olhar, aqui é que tá a diferença. É a voltagem recomendada para trabalhar em mais ou menos 54 volts simétricos, tá? Lembra que eu, para quem já chegou a ver aí, eu cheguei a mostrar esses dias para trás, a diferença. O pessoal gosta bastante do Aiva MK2, SX99. É a mesma característica, o mesmo STK, os STKs do aparelho são idênticos, tá? E eu recomendei que dá para trabalhar tanto quanto o 4221 no STK, no MK2, tanto o 4231 como o 4241 serve tranquilo. E esse STK aqui é a mesma coisa. Essa linha de STK, elas são idênticas. O circuito é idêntico. O que vai mudar a potência dele, tá? O que vai ajudar, o que vai mudar a potência dele é a fonte do teu aparelho, tá? É a fonte do seu aparelho. E como o rapaz comentou que no dele vinha, né? Aparentemente parece que no manual pede o 412 170. Eu não duvido, eu acredito sim, tá? Às vezes o técnico veio, fez a mesma coisa que eu, puxou o esquema, olhou, de repente viu que são dois STKs idênticos, são iguais, trabalham praticamente da mesma forma, né? Dão a mesma potência, entendeu? E colocou o de 150 talvez porque na época era mais barato, né? Mais viável. Pode ser a Sony também, pode ter escolhido de fábrica, mais barato, mais viável, serve, toca igual e colocou esse STK. Isso aí não é impossível. Eu já vi Aiva MK2 com STK 4221, que era de 80 watts, você entende? Sendo que o dele era 4231, né? Então, acontece isso sim, não é algo que é impossível, não é uma surpresa para gente que já abriu alguns aparelhos diferentes e encontra algumas coisas que você, na lógica, na teoria, não era para estar ali, mas está. Agora, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui interessante aí para vocês, né? Porque sinceramente não tem nada, parece que eu tô olhando até o mesmo, como é que eu posso dizer assim, o mesmo datasheet. A única coisa que muda mesmo aqui é a STK412, é aqui em cima e aqui algumas descrições. O restante é tudo igual, tá? Tudo igual, mesmo parâmetro, foram testados da mesma forma, se sujeitaram às mesmas características, temperatura, testado com, deixa eu ver aqui, 4 ohms, 180, esse aqui foi testado a 4 ohms. Sim, tem diferença. Já o outro, vamos lá, que eu tinha olhado aqui, que era de 6 ohms, tá vendo? Uma vez eu comentei para ele que, bom, o de 4 ohms lá para este, a diferença não ia ser tanta. E a sacada é a seguinte: com o amplificador, quando ele tem, como é que eu posso mostrar aqui? Quando ele tem, vamos supor, 20 volts RMS, 20 volts alternado, tá? RMS, eu vou usar o que eu mostrei para ele, a diferença de uma resistência de 4, um alto-falante de 4 para um alto-falante de 8 ohms.
O alto-falante, desde que a característica seja igual, tá? Vamos supor que eles tenham 90 dB os dois, que os dois são de 100 watts e que os dois, a única diferença seja na impedância. Um é de 4 e outro é de 8. O restante é igual. O de 8 ohms, para ele poder tocar esses 100 watts mais ou menos, ele vai precisar de uma voltagem maior. Porque com 20 volts RMS, tá? Numa impedância de 8, tá? Ele vai ter 50 watts. Já numa impedância de 4 ohms, que é uma resistência menor, ele vai dar cerca de 100 watts, tá? E a diferença fica nisso, fica na impedância das tuas caixas. A impedância, ela tem uma boa influência, mas não é só a impedância que vai ajudar a influência, vai influenciar no teu som, tá? A característica do teu alto-falante é que faz uma enorme diferença, porque não adianta nada você ter um puta de um alto-falante de 300 watts e ele não tocar nada, e às vezes vem um cara com um alto-falantezinho de 150 watts que toca bonito, e você às vezes fica sem saber o porquê, que isso acontece, entende? E a diferença mais aqui é pela impedância, tá? Se você colocar a impedância de 4 ohms nesse 150, pode tocar? Pode. E quais são os riscos? O risco é de queimar, né? Até porque aqui ele foi testado com 6 ohms, entendeu? O risco é de queimar. Porque dependendo da voltagem que ele estiver sendo alimentado, ele vai se sobrecarregar. Você entende? E eu, na minha opinião, acho que não queimaria, né? Mas a possibilidade seria, né? Já que se fosse para ter um risco, a possibilidade seria de queima. Esse aqui é de 150, não o outro, tá? Mas são, para mim, são o mesmo STK, são a mesma coisa. Às vezes isso daqui, cara, olha, essas coisas são complicadas. Às vezes é só para não, o pessoal não fazer tanta mistura, talvez na época, ou talvez porque, na verdade, o projeto do amplificador também, às vezes tem algumas diferenças, tá? Aqui não tem valor, né, nos resistores e tudo mais, não tem valor aqui, como também não tem valores aqui, então não tem como você estudar por completo isso, entende? Se tivesse valores, você ia saber a diferença maior. Mas são o mesmo STK. Então, se você precisa trocar, né? De repente você quer pôr o 170 lá, veio no seu som de 150, ele vai servir por igual. Vai servir igual, porém, você tem que ficar de olho na impedância. A melhor forma de não queimar teu som é não deixar distorcer, entendeu? Ah, mas meu som é de 8 ohms, ele pede caixa de 8 e eu quero botar a caixa de 4, tem problema? Não tem problema, desde que você respeite, né, o nível de distorção. Enquanto não estiver distorcendo, tá ok. Se começar a distorcer, cara, aí você já corre o risco de ter a queima da sua saída, corre o risco do teu som ficar desligando, né? E fora aquele barulho horrível, né, que fica, né, que distorção é uma chiadeira danada nas caixas de som e simplesmente é horrível isso, tá bom? Então, se você for trocar, pode comprar o 412 170 tranquilo, colocar no lugar, vai tocar por igual, são STKs de características iguais, semelhantes, para mim praticamente são a mesma coisa, tá? E isso acontece muito. A diferença só fica gritante quando você pega um STK de menor escala. Vamos supor aqui, ó, baixei o 0,90, que é de 50 watts. Se você vir aqui embaixo, ó, tá vendo lá? Ó, são idênticos, tá? A construção interna deles são iguais, para você ter uma ideia, entendeu? Mas por que o 0,90 queimaria se fosse colocado no lugar do 150? Porque a voltagem máxima suportada dele aqui, ó, vamos lá, 0,90, tá vendo? A máxima suportada é de 60 volts. E de repente teu aparelho tem lá simétrico 54, às vezes pode ter até 60. Ó, tá muito no limite. Vocês entendem? E se vocês forem reparar, ó, os outros são iguais, viu? Isso daqui. Máximo supply. Isso aqui é que ele suporta, tá? E sem sinal. O que que é sem sinal? Sem tocar nada. Foi colocado só, né? Suportou a voltagem, porém sem sinal. Se botar sinal, meu amigo, é capaz de até de explodir na tua cara. Bom, brincadeiras à parte.
Espero ter sido claro, esclarecido. O nosso colega aí tenha uma boa sorte de colocar o STK no lugar com muito cuidado. Reveja as trilhas, bonitinho, limpa ela, ressolda, tá? Trabalhinho excelente, com calma, não tenha pressa nenhuma. Se precisar terminar no outro dia, termina no outro dia, durma de cabeça tranquila. E é muito melhor, o serviço da gente andar melhor. Ansiedade, essas coisas dificulta muito o trabalho, da gente poder, a gente fica ansioso de ver aquilo funcionando, né? Então, quanto mais calma tiver e menos pressa, melhor. Como já dizem, a pressa é inimiga da perfeição. Então, vamos, faz um cafezinho, toma um cafezinho e bom serviço. Fechou? Valeu, galerinha. Muito obrigado. Forte abraço para vocês e até a próxima.